Daniel Alves é a maior estrela do São Paulo. Daniel Alves é o jogador mais experiente do elenco do São Paulo. Daniel Alves também é o jogador mais vitorioso do elenco do São Paulo. E Daniel Alves também é o maior salário do time do São Paulo. Mas quando precisou escolher entre ficar no clube e ajudá-lo no momento, talvez o momento mais difícil do São Paulo em campeonatos brasileiros, Daniel Alves optou por defender a seleção brasileira na Olimpíada. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Esse é o nosso tema de hoje. Então puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, se você curte esse conteúdo esportivo mais voltado para futebol, então não deixe o seu like, não se inscreve no canal agora não. Assiste o vídeo até o final e lá no fim, se a gente conseguiu trazer alguma informação relevante para você, alguma análise que você achou interessante, ou se você conseguiu apenas se entreter falando de futebol, falando do seu time do coração, no caso desse vídeo mais voltado para os torcedores do São Paulo, então aí sim, aí por favor considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos são paulinos tricolores. Afinal de contas, o que a turma pensa dessa situação do Daniel Alves com o São Paulo, com a seleção brasileira olímpica? E acima de tudo, aproveite os espaços aqui destinados a comentários e deixe a opinião de vocês, as reflexões, o que vocês pensam sobre essa situação, sobre tudo que a gente discute aqui no Papo Reto e também sobre o que a gente não fala e vocês gostariam de ver tratado aqui no canal. Então aproveite esse espaço e se manifestem, ok? O canal é todo voltado para vocês, então vocês nada mais justo do que nos ajudarem a confeccionar esse conteúdo. Então vamos pro vídeo. Muito bem, pessoal, antes de mais nada, deixar claro que aqui a ideia não é ficar detonando ninguém, simplesmente criticar por criticar. A situação está colocada, ela é polêmica e por isso que eu gostaria de dividir esse tema com vocês. Não apenas para expor o que eu penso, mas principalmente para ouvir o que vocês pensam. E aí não precisa ser necessariamente torcedor do São Paulo. Qualquer torcedor, você consegue se imaginar nessa situação. Você tem ali no seu time um jogador que representa muita coisa, uma estrela internacional, um jogador que se vangloria de ser o mais vitorioso do futebol mundial, uma história linda na seleção brasileira, nos grandes clubes do futebol europeu, e hoje esse cara está na sua equipe. Muitas vezes ele é o capitão do seu time, é o jogador que é mais bem remunerado, e no momento que o time em tese mais precisa dele, ele opta por sair, ele opta por jogar um campeonato como a Olimpíada, que na cabeça do torcedor não tem aquela relevância toda, especialmente depois que o Brasil conseguiu acabar com aquele jejum de conquistas de medalha de ouro. Acho que o exemplo mais recente que passa na cabeça de qualquer torcedor é o que aconteceu entre Flamengo, Pedro, o atacante Pedro, e a CBF. O Pedro foi inicialmente convocado pelo Jardine para a seleção olímpica, mas o Flamengo bateu o pé, o Flamengo disse que não, o Flamengo argumentou que pagou 90 milhões de dólares pela contratação do Pedro, que banca os seus salários e que precisa do jogador à disposição, especialmente no momento em que o Gabigol, está servindo a seleção principal. E não liberou o Pedro para a seleção brasileira olímpica. Apesar do jogador ter se manifestado publicamente mais de uma vez que a ideia dele, que o interesse dele era disputar os Jogos Olímpicos. E aí o torcedor pode pensar o seguinte, mas poxa vida, Vila, por que o São Paulo não fez a mesma coisa com o Daniel Alves? Por que simplesmente não se recusou a liberar o jogador? Pois é, aí a gente tem duas discussões interessantes, duas reflexões interessantes a serem feitas. Primeira, é legal da parte do jogador deixar o clube num momento como esse para defender a seleção brasileira na Olimpíada? No meu modo de entender, não. E nada contra o sonho do jogador, o desejo do jogador em estar em Tóquio. A questão não é essa. A questão é o contexto, é o momento do São Paulo. O time tem um início de campeonato brasileiro horroroso, 9 rodadas, não conseguiu uma vitória sequer, está na zona de rebaixamento e daqui 2 semanas começam os mata-matas de Copa do Brasil e especialmente de Libertadores contra o Racing da Argentina. E nesse contexto, o Daniel Alves, como a grande figura do São Paulo, deixa o clube para se juntar à seleção olímpica. Então, levando em conta esse contexto, eu não achei legal a decisão do Daniel Alves. Acho que ele tinha que olhar um pouquinho mais de carinho para o clube, para os companheiros dele e deixar o aspecto coletivo à frente do individual. De novo, respeito o desejo individual, o sonho do atleta de disputar os Jogos Olímpicos. Se o São Paulo estivesse muito bem, tudo arrumadinho,
talvez a gente até entendesse melhor a decisão do Daniel. Mas no atual momento, a importância de um atleta como o Daniel Alves no grupo do São Paulo é fundamental. Agora, se o Daniel não tem essa importância que deveria ter dentro do São Paulo, especialmente para atuar num momento como esse, então aí nada justifica o São Paulo ter o acordo, o contrato que tem com esse atleta. Aí a gente entra em outra questão. Muita gente de dentro do São Paulo alega que o comportamento do Daniel Alves e o comportamento do São Paulo em não bancar a permanência dele, não exigir, não pressionar para que ele fique, deve-se ao fato do São Paulo dever salários para o Daniel Alves. E aí, meu amigo, quem deve perde o poder de cobrar. Por isso a gente entra na outra questão. Respondendo a outra questão, por que o São Paulo não age como o Flamengo agiu no caso do Pedro? Talvez até gostasse de agir, os dirigentes do São Paulo gostariam de ter o mesmo comportamento que os rubro-negros tiveram. Só que por causa desse débito, por causa dessa fragilidade na relação com o Daniel Alves, eles não puderam se impor num caso como esse, tiveram que ceder aos desejos do atleta. Mas qualquer que seja o desfecho dessa história, eu acho que não vai ser legal para o Daniel Alves. Eu acho que a relação São Paulo e Daniel Alves caminha para um final. Porque se o São Paulo permanecer nessa situação horrorosa, for eliminado de Copa do Brasil, for eliminado de Libertadores, o Daniel Alves volta com aquela pecha de que, olha aí, você não ajudou, você deu as costas pra gente e olha o que aconteceu, você não colaborou, ou seja, ele tá queimado. E se o São Paulo se recupera no Campeonato Brasileiro, avança na Libertadores, avança na Copa do Brasil, vai mostrar que talvez o custo-benefício do Daniel Alves não seja tão alto assim. Que não vale a pena ter um contrato tão alto, independentemente de você estar pagando ou não. Uma hora você vai ter que pagar. Mas não vale a pena ter um contrato tão fora dos padrões do mercado nacional para um jogador que não fez tanta diferença assim. Mas enfim, meus amigos, o que vocês pensam sobre isso, especialmente o torcedor São Paulino? Vocês acham que o Daniel Alves está certo, que ele tem que colocar os desejos individuais, pessoais dele acima dos interesses do clube? Afinal de contas, a Olimpíada acontece de 4 em 4 anos. Ou faltou ali na Estrela São Paulina um senso de coletividade para querer ajudar os seus companheiros num momento tão difícil como esse? Agora sim, se vocês curtiram o vídeo, se teve alguma informação bacana para vocês, alguma análise que vocês acharam interessante, ou se a gente apenas conseguiu divertir vocês, fazer um entretenimento aqui falando de algo que a gente adora, que é futebol. Então sim, nesse caso considerem deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com os vizinhos, com os grupos de WhatsApp, com a família, enfim, com todo mundo que vocês conhecem, que dividem com vocês essa paixão por esporte, essa paixão por futebol, tá bom? E deixe o que vocês pensam sobre isso aqui embaixo nos comentários. Turma, obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo Papo Reto.